apenas do vírus do Covid-19, mas também da gripe, que é uma ameaça nestes meses do outono e do inverno, quer para as crianças, quer também para os mais idosos. Esse diálogo com a ciência, com o conhecimento, com as autoridades de saúde, tem sido o suporte para as boas decisões políticas. E assim tem que continuar. O suporte essencial e o diálogo constante com quem investiga, quem estuda, quem procura construir conhecimento. Caras e caros camaradas, hoje mesmo de manhã o nosso secretário-geral fez um apelo para que os portugueses usem mais a aplicação Stay Away Covid. Trata-se de um instrumento essencial que salvaguarda os direitos pessoais essenciais, mas ao mesmo tempo permite rastrear e atuar mais eficazmente no controlo desta pandemia. Todos temos que fazer esse esforço junto dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, para que se carreguem esta aplicação e que a usem com um sentimento de segurança. O quadro é de muita exigência e de muita responsabilidade e nada dispensa atitudes individuais e coletivas de responsabilidade com este momento especialmente exigente do nosso país. Caras e caros camaradas, apesar destas dificuldades, destas exigências tão complexas, nos momentos mais críticos da pandemia e também da estabilização económica e social, fomos capazes, com a ajuda de todos, de construirmos não apenas o plano para resistir a esta crise de saúde pública, para garantirmos resiliência do país em articulação com a União Europeia, mas fomos também o primeiro país a apresentar à União Europeia o seu plano de desenvolvimento e de recuperação económica e social. Porque as exigências que nos impõem a resiliência, a recuperação económica e social, exige de todos nós capacidade de ação, de atuação, mas exigia também os recursos financeiros. E não podemos desvalorizar aquilo que de importante se passou neste período. É que quando estávamos no país a tratar de cuidar da resposta à crise e à emergência, estávamos a construir também uma estratégia para fazer face ao pós-crise, à pós-crise económica e social. O trabalho legislativo no país, que foi exigente, foi hercúleo, de que o Duarte Cordeiro é um conhecedor profundo do que foi necessário fazer-se e continua a ser necessário fazer-se, não dispensou o trabalho na frente europeia. O trabalho na frente europeia do nosso secretário-geral e do nosso primeiro-ministro, para, na frente europeia, criar uma dimensão de solidariedade, de coesão e de justiça social. E é com orgulho que os socialistas devem lembrar a todas e a todos os portugueses que foi com o nosso secretário-geral que liderou em muitos momentos esse bloco de justiça e de solidariedade social, que se construiu uma resposta que não apenas foi capaz de dar resposta aos países, cada um de per si, mas também encontrou respostas para o momento crítico que a União Europeia estava a viver. Tratou-se de uma das decisões mais relevantes da história da Europa. Não apenas pela garantia que a Europa passou a dar ao conjunto dos empréstimos feitos em nome da União Europeia, mas porque conseguiu garantir também 750 mil milhões de euros para investir na resiliência e para investir na recuperação económica e social. E conseguimos, desse conjunto de investimentos, garantir mais de 57 mil milhões de fundos para Portugal. Ou seja, não apenas demos resposta à pandemia, como construímos uma solução económica e social e garantimos os meios de financiamento para pôr em prática essas mesmas políticas. Razão para podermos assumir com honradez, com elevação, com orgulho, o trabalho que o Governo e o nosso Primeiro-Ministro e Secretário-Geral fez no país e fez também na União Europeia. Caras e caros camaradas, por vezes temos utilizado uma linguagem muito tecnocrática, mas eu diria que quando falamos de um plano de resiliência, de um plano de recuperação, é simples explicar às pessoas do que estamos a falar. Temos fundamentalmente que lembrar que quando falamos de resiliência e de recuperação económica e social, do que estamos a falar é do investimento nas condições de vida das pessoas. Desde logo e em primeiro lugar, o reforço dos meios no Serviço Nacional de Saúde, que mostrou, neste momento tão crítico da vida do país, ser um esteio essencial da igualdade, um esteio essencial das nossas condições de vida, dos mais ricos e dos mais pobres,
dos que têm mais informação, dos que têm menos informação, todos puderam contar com um esteio essencial de que o Partido Socialista se orgulha de estar não apenas nos seus fundamentos, mas de hoje estar na sua atualização às exigências dos tempos contemporâneos. Mas também estamos a falar de investimento na escola pública, na preparação da escola pública para o esforço de digitalização, para garantir a compatibilização do ensino presencial com o ensino à distância e preparando todas as crianças, adolescentes e jovens para a sociedade da informação, das novas tecnologias, para a sociedade do conhecimento. Tecnologias vistas como instrumentais, não como um fim em si mesmo, mas um fim para acederem ao conhecimento, à cultura, à formação de homens e de mulheres livres e capazes de se autodeterminarem no futuro, na nossa vida coletiva e de fazerem as opções relativamente ao seu futuro. Falamos também do combate à precariedade laboral. Falamos do apoio aos mais frágeis económica e socialmente. Mas falamos também da criação de condições para apoiar a competitividade das nossas empresas. E falamos do investimento nas infraestruturas de transporte, nas infraestruturas de mobilidade. Quão importante, como aqui a área metropolitana de Lisboa bem sabe, quão importante é termos uma boa rede de transportes capaz de garantir igualdade no acesso aos locais de trabalho, igualdade de acesso no convívio, na fraternidade entre as populações e as respectivas comunidades. Como os transportes e a mobilidade são essenciais para a liberdade de cada uma e de cada um dos cidadãos. E estamos a falar também do investimento nas políticas de habitação, que continua a ser uma grande preocupação para os autarcas desta área metropolitana de Lisboa. Políticas de habitação que garantam que as mais jovens gerações têm condições de realizar as suas vidas, onde têm oportunidades, nomeadamente, de participarem nas políticas de inovação que hoje incorporam as redes mais inovadoras da própria Europa, como tem acontecido com os nossos autarcas aqui nesta área de Lisboa. Estamos a falar do investimento na agricultura, na floresta e no ciclo da água. Falamos, portanto, da competitividade também das empresas, sem esquecer a coesão social. Caras e caros camaradas, a resiliência é um objetivo nacional e europeu, como disse, e a recuperação económica e social visa dar resposta a estes problemas concretos das pessoas. Quando falamos da descarbonização, quando falamos da mobilidade sustentável, quando falamos da eficiência energética, quando falamos da transição digital na administração pública, na saúde, na educação, quando falamos da transição digital na segurança social, estamos a falar da transição digital que nos exige que olhemos para os nossos cidadãos, para a sua formação profissional, para a qualidade da escola pública, para a qualidade das políticas de investigação, para a reconversão da própria capacidade de reinserir cidadãos e de criar oportunidades a todos os cidadãos que nascem neste país. Não estamos a falar, portanto, de siglas e de fórmulas em abstrato. Estamos a falar de políticas concretas para servir as pessoas, para servir os cidadãos. Caras e caros camaradas, destes congressos resultarão 3 objetivos políticos fundamentais e imediatos. Em primeiro lugar, o dever que temos de lembrar os nossos camaradas dos Açores e de os saudar a partir deste congresso. De os saudar e desejar ao Vasco Cordeiro e aos socialistas dos Açores as maiores felicidades. Nos Açores, onde temos provas dadas da compatibilização das políticas que valorizam as pessoas, que valorizam os territórios, que valorizam os seus recursos, que qualificam as práticas democráticas e que inovam também relativamente à economia e às empresas. E aquilo que nós queremos desejar a partir daqui ao Vasco Cordeiro as maiores felicidades, para que o Partido Socialista nos Açores não apenas volte a ganhar, mas que reforce a maioria que tem vindo a merecer da parte dos açorianos. Mas, caras e caros camaradas, há um outro desafio político da maior importância. A da nossa mobilização para o esforço de descentralização. Como disse hoje o nosso secretário-geral durante a manhã, os socialistas acreditam convictamente nos valores associados à descentralização. Porque centralizar significa levar o poder aos cidadãos. Cidadãos mais qualificados criam repúblicas mais avançadas. São o fundamento da República e das conquistas democráticas. É por isso que nós queremos que os cidadãos estejam com mais poderes, com mais competências e os seus representantes, que são os autarcas locais. Por isso, a mobilização para o esforço de centralização, para as freguesias, para os municípios, para as comunidades intermunicipais, tem que mobilizar todos os socialistas. Porque se o poder é uma relação, quanto mais
dermos poder aos cidadãos, mais qualidade democrática nós estamos a criar no nosso país. Mas dentro desse esforço, a mobilização para a eleição das comissões de desenvolvimento regionais. Essa eleição, como hoje foi dito pelo nosso secretário-geral, traduz um princípio muito simples. Naturalmente que muitos dos socialistas gostariam de ver já o objetivo da regionalização a ser prosseguido. Mas tal qual assumimos nos programas eleitorais e no programa do Governo, do que se trata, considerando os resultados do referendo de 1998 e as alterações constitucionais de 1997, do que se trata é de um passo intermédio que permitirá reforçar a legitimidade democrática daqueles que, a partir das eleições, terão que cuidar não apenas das orientações de política nacional, mas terão também que valorizar os contributos dos autarcas de freguesia, dos autarcas dos municípios, porque eles também são constituintes desse novo poder democrático regional. Temos, caras e caros camaradas, que afirmar este reformismo do Estado, avançando com a descentralização, consolidando esse esforço e avançando com a eleição das comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Destes congressos federativos, que se realizam hoje e amanhã, hoje realizam-se 16 e amanhã realizam-se 3 congressos, resultará uma nova legitimidade. Uma nova legitimidade que terá responsabilidades especiais na escolha das mulheres e dos homens, que em nosso nome e em nome dos nossos valores se apresentarão aos eleitores para servirem as eleições, para servirem as comunidades locais por altura das eleições autárquicas. O mérito, a competência, o compromisso com o serviço público deve imperar nas escolhas do Partido Socialista. Porque, caras e caros camaradas, sempre que o mérito, a competência e o compromisso de serviço público se apresentam aos olhos dos cidadãos, os cidadãos confiam, votam e atribuem o seu mandato. Caras e caros camaradas, queria terminar dizendo-vos 3 ou 4 palavras muito breves. Temos valores. O que nos faz estar nesta sala são os valores que conduzem as nossas vidas e que conduzem as nossas vidas no compromisso político e partidário com o Partido Socialista. Temos ao mesmo tempo vontade para vencer esta pandemia. Temos vontade e convicções para servir Portugal. E temos uma liderança firme, reformista, competente, lúcida, serena e que tem vontade de continuar a servir o seu país. Todos, caras e caros camaradas, com a ajuda das portuguesas e dos portugueses, vamos vencer. Viva o PS! Viva o PS! Viva o PS! Viva Portugal!